Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-os com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, o ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Quando nós vemos esse texto inserido no contexto do nascimento de Jesus, nós vemos que o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, eles foram aqueles que mais dedicaram ao registro de relatos dessa fase na vida de Jesus, ou seja, do seu nascimento. No primeiro capítulo de Mateus, nós vamos ver que ele fala detalhes que dizem respeito à maneira como Maria e José reagiram diante da notícia trazida por Deus através do anjo Gabriel. Nós podemos fazer uma reflexão nesta parte, a partir da reação, a partir do comportamento, poderíamos dizer da resiliência de uma família escolhida por Deus. Uma resiliência psicológica, uma resiliência espiritual. Como de fato há muito que aprendermos com Maria e como José, como pessoas individualmente e como família. A maneira como eles lutaram para a subsistência, para a sobrevivência dessa família que Deus escolheu para ser a família de Jesus. Mas a vida dessa família não foi uma vida fácil. E o texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 2, relata uma visita que eles receberam após o nascimento de Jesus. Já tinham recebido a visita dos anjos, já tinham recebido a visita dos pastores, gente simples, mas que tinham relacionamento com Deus. Deus se manifestou a eles, falando acerca do nascimento do seu filho, e os convidou para estarem lá, naquela estrebaria, naquela manjedoura. Mas agora, a visita que vem até a família de Jesus é uma visita ilustre. Trata-se de 3 reis magos que vieram do Oriente, de gente que estudava as Escrituras Sagradas. O contexto no qual nós lemos fala de magos, não na perspectiva ocidental, de pessoas que têm envolvimento com o misticismo, mas magos no Oriente, nos remete a pessoas estudiosas. E eles estavam ali porque estudaram as Escrituras. Mas, quando eles chegaram à casa onde estava Jesus, eles começaram a demonstrar gratidão, prestígio e honra. Levaram presentes para o menino. É nessa perspectiva que eu gostaria de analisar com os irmãos esse texto. Os presentes que nós podemos ofertar para Jesus, uma vez que é Ele quem nasceu, uma vez que é o aniversário dele que nós estamos comemorando, nesse tempo que nós estamos vivendo de reflexão do Natal. Eu sei que para muitas pessoas, o Natal não passa de um momento de troca de presentes. E há uma tendência a acreditarmos que essa tradição de trocar presentes no Natal nasceu através do exemplo dado pelos reis magos, que levaram presentes para Jesus.
Só que o exemplo dado pelos reis magos foi de presentear Jesus, o menino que nasceu. E a tradição é que pessoas trocam presentes entre si. E às vezes Jesus fica esquecido. Aliás, na maioria das vezes, o aniversariante fica esquecido. A maneira como os reis magos trataram Jesus tem um significado muito profundo. Porque eles consideraram Jesus como um rei. Seus presentes trazem significados simbólicos. Por exemplo, o ouro que eles trouxeram simboliza a riqueza material, a sabedoria universal. E isso apontava para o nascimento daquele que haveria de ser rei. E de fato as Escrituras mostram que Jesus veio para estabelecer o reinado de Deus aqui na terra. Não um reinado material, mas um reinado espiritual. A Bíblia mostra Jesus como sendo rei. Aliás, no seu julgamento por Pilatos, a pergunta que Pilatos fez foi: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Mas Jesus quis mostrar que se tratava de um reinado, sim. Não aquele que Pilatos estava preocupado, não aquele que Herodes tinha medo de perder. Mas Jesus estava falando de um reinado espiritual. E para ser um reinado espiritual, ele precisa ter um campo de ação. Não existe rei que não tenha um trono. Não existe rei que não seja soberano sobre um território. E quando Jesus caminhou conosco, ele disse para os seus discípulos: olha, o reino de Deus está dentro de vós. E isso apontava para a necessidade de entronizarmos Jesus dentro do nosso coração. Ou seja, o lugar do trono de Jesus é o nosso coração. E o território no qual Jesus deve ser soberano, ou exercer a sua soberania, território por onde nós andamos, por onde nós vivemos, ou seja, tudo aquilo que afeta a nossa vida e tudo aquilo que a nossa vida afeta. Nossos relacionamentos, nossos sentimentos, os ambientes nos quais nós convivemos. E a pergunta que nós precisamos fazer nesse momento que estamos refletindo sobre o presente recebido por Jesus, o ouro, que remetia ao significado da sua realeza, dele ser rei, a pergunta que nós precisamos fazer é: ele tem sido rei sobre nós? Ele tem reinado em nosso coração? Essa é uma grande pergunta que nós precisamos fazer dia após dia. O livro de Apocalipse fala, no capítulo 19, verso 16, acerca de Jesus como sendo rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nós precisamos fazer Jesus o rei, o soberano sobre nós. O segundo presente recebido por Jesus, presente material, foi o incenso. E o incenso, ele era um objeto usado pelo sumo sacerdote. Desde os dias em que Deus estabeleceu o rito de culto no tabernáculo e depois foi seguido para o templo, ali foi estabelecido o uso de incenso. O incenso simbolizava o retorno interno do ser humano ao que é sagrado. Simbolizava o retorno às bênçãos que nós precisamos receber de Deus e compartilhar com os outros. O incenso simboliza o abençoar alguém e o coração sentir a verdadeira alegria, aquela que vem de um relacionamento com Deus, principalmente quando se oferta alguma coisa ao Senhor. É aquela oferenda fruto de uma relação devocional entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o seu Criador, entre o adorador e o ser que é adorado. O sumo sacerdote, no exercício da sua função, ele era responsável por estabelecer a comunhão entre Deus e o seu povo. Uma vez que essa comunhão só poderia ser restabelecida a partir do perdão dos seus pecados. Então, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios em prol do perdão dos pecados da humanidade. E se nós olharmos para o ministério de Jesus aqui, nós vamos ver que ele cumpriu esse papel. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão e viu Jesus passar, ele olhou e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro que deveria ser oferecido como um holocausto, como um sacrifício, cujo sangue, sendo aspergido sobre o altar, seria algo que protagonizaria a remissão dos pecados da nação de Israel, ou seja, do povo de Deus. Então a gente mais à frente vai ver Jesus oferecendo-se a si mesmo como essa oferta sacrificial. Ele aceita subir à cruz,
local onde seu sangue foi derramado pela remissão dos nossos pecados. Então Jesus protagoniza o papel do sumo sacerdote que oferece o cordeiro, e mais do que isso, ele é o próprio cordeiro oferecido em prol do perdão dos pecados da humanidade. Nós precisamos olhar então para Jesus e enxergarmos ele como sendo rei, soberano sobre nossas vidas. E em segundo lugar, como sendo o sumo sacerdote escolhido por Deus para interceder, para ser o mediador entre Deus e os homens. Por isso que a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem. O autor aos Hebreus fala sobre esse sacerdócio exercido por Jesus, um sacerdócio que seria para sempre, um sacerdócio que viria da ordem de Melquisedeque, muito anterior à lei dada por Deus a Moisés. O terceiro presente recebido por Jesus ali foi a mirra. E a mirra apontava para o ministério profético de Jesus. A mirra era uma resina antisséptica que era usada para simbolizar a pureza, para representar a mortalidade do ser humano. E os profetas normalmente, eles protagonizavam esse papel de serem portadores da palavra de Deus, que denunciava pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então existe uma correlação entre o ministério profético e a causa-morte do ser humano, ou seja, o pecado. Então eles levaram a mirra para ser o símbolo do ministério profético de Jesus, porque se tratava do nascimento de um profeta. E mais à frente nós vamos ver Jesus exercendo esse papel, não só de portador da palavra, mas sendo a própria palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele foi o verbo vivo que se manifestou entre nós, que revelou Deus. A sua própria vida era a revelação explícita de Deus. Então, quando os magos foram visitar Jesus, eles carregaram consigo presentes materiais que simbolizavam o que havia de espiritual por trás daquele nascimento. Poderíamos pensar que eram presentes materiais de cunho espiritual. Mas eu queria analisar com os irmãos algo mais profundo do que os próprios presentes em si. Porque com certeza a própria presença dos reis magos na casa onde Jesus estava, o recém-nascido estava, corroborando o nascimento de um rei, de um profeta, de um sacerdote, já era em si um presente. E muitas vezes nós colocamos o que é de material na frente. Muitas vezes a nossa análise é sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós tocamos, sobre aquilo que traz emoção. Mas existe algo que com certeza ao coração de Deus toca muito mais forte. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, as nossas motivações. Então a gente pode fazer uma análise acerca daquilo que motivou os magos a estarem visitando Jesus, o que com certeza agradou muito mais o Senhor. Em primeiro lugar, eles apresentaram aquele presente que mais agrada a Deus, que todos nós temos condição de apresentar e de ofertar ao Senhor, um presente que se chama fé. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que aqueles reis magos vieram do Oriente, consultaram as Escrituras, eles estavam interessados em saber aonde haveria de nascer o Salvador. Eles eram homens que creram, não só no que as Escrituras diziam, mas creram, por exemplo, no que eles viam. Eles estavam seguindo uma estrela. Difícil para nós acreditarmos nesse relato nos dias de hoje. Eu acredito porque é a Bíblia que está falando. E 3 sábios estavam seguindo uma estrela. Deixaram seus afazeres, crendo que algo sobrenatural haveria de acontecer em um determinado lugar distante. Parece que há uma correlação entre a atitude dos reis magos e a atitude de Abraão, lá atrás, que em obediência e fé na palavra de Deus, que disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Os magos fizeram algo semelhante.
atitude de fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eles começaram certo, ou seja, Deus que sonda os nossos corações ficou feliz por ver a atitude de 3 pessoas que, mediante o estudo da sua palavra, creram. Percebo que nem Herodes e nem os escribas, foram aqueles que eles procuraram quando chegaram em Jerusalém, demonstraram tanta fé como eles tiveram. Tanto que, depois de reunirem e analisarem as Escrituras, eles localizaram, viram o texto de Miqueias que apontava para Belém como sendo o local onde haveria de nascer o Messias. Herodes, que estava tão interessado em ir, não foi. Não mandou uma comitiva, não mandou emissários, não mandou uma guarda. Ele simplesmente disse para os magos: quando vocês acharem, como quem diz, se vocês acharem, vejam exatamente onde ele está e voltem aqui para me dizer. E os magos foram, porque perseveraram na fé, em busca de estar na presença do Cristo que revelava a Deus. Será que nós temos tido fé que possa ser comparada à fé desses magos? Muitas vezes nós somos confrontados, aliás, as Escrituras sempre nos confrontam com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos valores, mas nem sempre, irmãos, nós demonstramos fé suficiente para perseverar naquilo que as Escrituras têm demandado como atitude nossa. Nós olhamos para Jesus, quando quis falar e desafiar seus discípulos com relação à fé. Alguns momentos ele desafiou os seus discípulos. Um deles foi quando o barco em que eles estavam sofreu uma tempestade. Jesus estava dormindo. Os discípulos tentaram resolver o problema com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, e temeram e viram que o barco iria afundar, então eles recorreram a Jesus, acordaram Jesus. Jesus acalmou a tempestade, os ventos, o mar. Eles ficaram admirados, disseram: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? E Jesus olhou para ele e disse: olha, ó homens de pouca fé. Por quê? Porque recorreram primeiramente aos seus recursos materiais, intelectuais, não exerceram a sua fé, foram buscar Jesus, para que Jesus resolvesse. Houve momentos em que um pai, por exemplo, levou o seu filho que estava enfermo, e era uma enfermidade de cunho espiritual. Os discípulos não conseguiram resolver, e Jesus os desafiou na sua fé. Certa vez Jesus contou uma parábola de uma viúva pobre que se relacionava com um juiz iníquo, querendo que ele julgasse a sua causa. Essa parábola nos remete ao conceito de insistência na oração, de perseverança, mas não é só no relacionamento em si, oração, você falar, pedir alguma coisa a Deus, mas ela nos remete ao fato de persistirmos na fé. Tanto que no final Jesus faz uma comparação entre o juiz que é iníquo, aquele que na sua parábola não temia nem a Deus nem aos homens, mas resolveu atender aquela mulher porque insistia, pedindo que ele julgasse a sua causa. Jesus disse: olha, muito mais fará Deus, vosso Pai, por vocês, ele julgará a sua causa, mas contudo, Jesus fala no final, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé aqui na terra. Então uma parábola que começa falando de oração, termina falando de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível que as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor. Um segundo presente, que não é visível, e que os magos ofertaram a Jesus, sem mesmo talvez saberem disso, e que foi antes de apresentarem o ouro, o incenso e a mirra, foi a dedicação do tempo.
Uma coisa que é tão preciosa a nós, e com certeza muito mais preciosa a Deus. Logo no versículo 1, o texto diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Provavelmente viajaram meses, deixaram suas casas, suas atividades pessoais, simplesmente para presenciar um nascimento e presentear o menino que nasceu. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que podemos ofertar a Deus de material, aquilo que para nós muitas vezes tem muito valor. Muitas vezes achamos que estamos quites com Deus mediante o cumprimento de nossas obrigações, no que diz respeito ao campo do relacionamento material com Deus. Mas deixamos de dar a Deus aquilo que poderia ser muito mais agradável a Ele, que é o nosso tempo de relacionamento com o Senhor. Às vezes faço uma correlação entre o relacionamento de um filho com o seu Deus, pai espiritual, e um filho com o seu pai terreno. Mas aquele filho que muitas vezes se relaciona com o pai só no dia de apresentar suas contas, e de trazer a provisão. E como que é duro para um pai quando se relaciona com um filho nesse nível. Um filho que o vê somente como um provedor, como alguém que vai suprir suas necessidades materiais tão somente. Eu vejo que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim, buscamos Deus somente para suprir nossas necessidades. E o mesmo sentimento que está no coração de um pai ao ver o filho só procurá-lo para isso, está no coração de Deus. Não existe tempo de relacionamento, não existe tempo de convivência, não existe tempo. E aquilo que Deus mais valoriza como pai é a presença e a companhia dos seus filhos. Talvez você não tenha percebido o quanto você está perdendo. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto você tem feito Deus sofrer pela sua indiferença para com Ele. A dedicação de tempo é reflexo da nossa importância que damos para o nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos que os presentes que nós ofertamos a Deus, aqueles que são espirituais são mais importantes que os materiais. Tanto que no Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é esse meditar na lei do Senhor de dia e de noite que é o que agrada a Deus e que faz do ser humano ser um ser bem-aventurado, ou seja, ser um ser feliz. É viver na presença de Deus, é fazer uma associação daquilo que nós fazemos com aquilo que Deus gostaria de fazer conosco. É fazer uma associação entre as decisões que nós tomamos e os valores de Deus interferindo nos nossos valores, direcionando as nossas decisões. Isso é o meditar na lei de Deus dia e de noite. É você trazer a presença de Deus a todo tempo e a todos os detalhes da sua vida. E é dessa forma que nós vamos perceber o desenvolvimento de um relacionamento maravilhoso com Deus através do tempo que nós dedicamos a Ele. Normalmente nós deixamos o que sobra de tempo para dedicarmos a Deus nas nossas orações. Queremos que Deus nos abençoe na nossa vida profissional. E eu te pergunto, quantas vezes na sua vida profissional você associa a presença de Deus? Você tem orado, por exemplo, pela sua carreira profissional, pela empresa onde você trabalha. Queremos que Deus nos abençoe na nossa família. Mas quantas vezes você tem aberto mão de um tempo pessoal para fazer um culto familiar, um culto doméstico, ou simplesmente um momento de oração comunitária dentro da sua família? Então parece uma incoerência. Você querer que Deus haja na sua família, mas você não abrir um tempo para que Deus esteja presente ali. Mudanças que precisam acontecer, irmãos, e que podem ser refletidas a partir de uma data como essa que nós estamos vivendo. Mas que comemoremos, irmãos,
presenteando o Senhor com valores espirituais, com presentes espirituais primeiramente. O terceiro tipo de presente que os magos levaram para Jesus antes de ofertar o ouro, o incenso e a mirra foi a coragem demonstrada pela confiança que eles tiveram na palavra e no Deus da palavra. Os irmãos olharem o texto, Mateus 2, versículo 7 em diante. O texto diz que Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Foi Herodes quem perguntou aos magos sobre o tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os até Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que vocês o encontrarem, avise-me para que eu também vá lá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, os magos saíram, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E ali eles foram advertidos em sonho, num sonho onde Deus se revelou a eles, dizendo para eles não voltarem e falarem com Herodes o que Herodes tinha solicitado ou ordenado a eles, mas para que eles voltassem por um outro caminho. O que nós estamos vendo nesse texto é um confronto entre poderes. O poder terreno, protagonizado por Herodes, e o poder espiritual, aqui protagonizado pelo próprio Deus, que se revelou em sonhos aos reis magos, dizendo: não façam aquilo que o rei Herodes disse para vocês fazerem. Se nós vimos fé nos magos quando saíram de suas casas, seguindo uma estrela em busca da presença do Senhor Jesus, e vimos coragem para fazer isso, agora nós estamos vendo muito mais. Porque o que estava sendo pedido da parte de Deus para eles é que não voltassem, que não contassem para Herodes onde estava Jesus, ou até mesmo que tinham visto Jesus. E eles obedeceram ao Senhor. Eu fico analisando, irmãos, o efeito da coragem na vida de quem tem fé. Porque é uma consequência. Às vezes você tem fé, você acredita no que Deus fala, você acredita na palavra, mas se você não tiver coragem para fazer o que a palavra está mandando você fazer, essa fé é inócua. É uma fé sem obras, e o apóstolo Tiago diz que ela é morta. Davi, por exemplo, tinha um relacionamento com Deus fundamentado na fé. Mas não foi somente a fé que fez com que Davi vencesse o gigante Golias. Ele teve que ter coragem, fundamentado na sua fé, para enfrentar o gigante e receber a vitória dada por Deus. Os magos tiveram fé na palavra que leram, que estudaram, tiveram fé na presença daquela estrela como sendo a direcionadora do local onde Jesus estava, mas tiveram coragem de deixar suas casas, tiveram coragem agora de desobedecer o rei Herodes. As Escrituras dizem que Herodes depois percebeu que foi enganado. Por quem? Pelos reis magos. Porque Deus sabia que aquele homem queria matar o seu filho. Tanto é que depois, Herodes, quando percebeu isso, ordenou uma chacina, um infanticídio. Mandou que matassem todas as crianças com menos de 2 anos de idade naquela região de Belém. Embora fosse do povo de Deus, irmãos, não podemos deixar de pensar nem de refletir que Herodes pertencia ao povo de Deus. E estava agora indo contra, querendo matar o filho de Deus. Os magos tiveram coragem, e essa coragem chegou até o trono de Deus, com certeza. Muito mais valiosa do que o ouro, do que o incenso e do que a mirra. Fico pensando nos apóstolos. Saíram pregando, anunciando a Jesus. Pedro e outros apóstolos foram presos. O sumo sacerdote mandou que eles fossem presos. Na prisão, Deus então os libertou. O milagre aconteceu, as celas se abriram. O que Pedro e os outros apóstolos fizeram? Voltaram para pregar, continuaram pregando a palavra, foram para o templo. Não estavam nem aí
para que o poder político, mesmo que sendo religioso naquele tempo, porque havia esse envolvimento do sistema religioso com o sistema político, tanto que novamente o sumo sacerdote manda a sua tropa pretoriana ir lá buscar. Eles foram presos, levados à presença do sinédrio agora, foram inquiridos pelo sumo sacerdote. Nós não mandamos vocês pararem de pregar esse Cristo. O que vocês estão fazendo? Sabe qual foi a resposta de Pedro e dos apóstolos? Atos 5:29. Eles responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tem que ter coragem. Será que você tem ofertado essa coragem para Deus? Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que a sociedade tem protagonizado esse papel do sistema que é contra os princípios de Deus. Da onde nós esperamos a sensatez e o julgamento das leis, de lá nós temos visto barbáries, num país que se diz, na sua maioria, cristão. Os valores cristãos estão sendo jogados no lixo. E o que você tem feito? A igreja de hoje tem tido coragem para enfrentar. Os outros movimentos, irmãos, têm tido coragem para se manifestar. Mas a igreja precisa também. Esse presente Jesus merece. Uma igreja atuante, uma igreja que tem fé, mas uma igreja que tem coragem para reagir, proclamando os verdadeiros valores de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, enquanto um jovem pastor que ele era, ele disse: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Às vezes a gente ouve aqui domingo após domingo, porque a palavra nos confronta, ela nos mostra os nossos erros, os nossos pecados, e a gente até crê, a gente até tem fé, é Deus que está falando, mas quando a gente sai daquela porta, ou quando a gente entra na nossa casa, ou quando a gente volta para o nosso dia a dia, nada muda. Você como pai não toma uma atitude com relação ao seu filho, você como mãe não muda o seu jeito de ser, de agir, você como um profissional continua sendo a mesma pessoa, que desonra o seu Deus pelo seu testemunho péssimo no seu ambiente de trabalho. E a palavra te confronta, e você até acredita nessa palavra, mas você não tem coragem para vencer a inércia e mudar. Porque conhecimento e fé, eu tenho certeza que todos aqui têm. Mas coragem tem faltado, irmãos, para uma igreja que deseja ser o sal da terra e a luz desse mundo. O último tipo de presente, poderíamos até dizer subliminar, ofertado pelos reis magos a Jesus. Foi realmente algo sobrenatural, mas que se traduz por atitudes que são tangíveis, visíveis. Aquilo que pode ser dito e denotado como devoção. Você é devoto de quem? A quem você entrega a sua devoção, a quem você adora. Herodes disse: quando vocês voltarem, me digam onde está o menino, porque eu quero adorá-lo. Ele queria adorar? Com certeza não. Mas os reis magos, quando chegaram lá, versículo 10 e 11, diz que quando eles tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Esse é o primeiro passo, é a primeira manifestação na vida de quem está se envolvendo com o sobrenatural de Deus. É júbilo, é uma alegria incontida. E só aqueles que estão sentindo a presença de Deus podem experimentar. E logo após se encher de júbilo, diz que eles entraram naquela casa, viram o menino com Maria e se prostraram adorando o Senhor. Não se tratava de uma visita cordial, se tratava de uma visita devocional. Reis magos queriam encontrar o Filho de Deus para poder adorá-lo. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos, oferecendo o nosso melhor. E o nosso melhor para Deus nem sempre é o que temos de material, irmãos. O nosso melhor é o nosso ser, a nossa alma, aquilo que nos move em direção ao Senhor.
Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. Eles enxugava com os seus próprios cabelos, chorando, oferecendo ao Senhor o seu arrependimento, o seu reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, como sendo aquele que poderia perdoar os seus pecados. Esse era o melhor que Maria, naquele dia, podia ofertar e oferecer para Jesus. Qual é o seu melhor hoje? Eu te convido aqui nesse Natal, você possa refletir sobre tudo que você tem ofertado para Jesus. E eu te convido a avaliar e a descobrir o que realmente vai agradar o Senhor. E possamos presentear o menino que nasceu e que tem renascido diariamente em nossos corações, realimentando esse relacionamento maravilhoso que temos com Ele. Que possamos ofertar a Deus o nosso melhor. Amém?